Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha só, Cássio Ferreira, tudo mastigado, nossa segunda aula de ondas. Nós tivemos um probleminha na transmissão aí, estamos começando de novo. Dá uma olhada aí, dá o seu like, compartilha com seus amigos. Bem, primeiro, antes da gente ir para a nossa aula, eu quero dar algumas dicas. Todos os dias estamos ao vivo, a partir das 16 horas, aqui no Facebook, ok? Começamos às 16, vamos até às 18. Você para, faz um lanche, vai na academia, dá uma malhada, conversa com a galera. Às 20 horas, retornamos aqui novamente na transmissão ao vivo. Lógico, alguém às vezes me fala assim, Cássio, não deu uma sincronia, perdeu aqui, eu não consegui assistir, eu estava lá e cheguei atrasado. Depois da transmissão ao vivo, a aula fica disponível na plataforma do Facebook. Então, se você está aí na página do Tudo Mastigado, você vai observar que na sua esquerda vai ter lá a página inicial e vídeos ao vivo. Basta clicar ali e ir para a aula do dia. Se você quer assistir no YouTube, no outro dia você pode ir lá e ver todas as aulas novamente. Então, a aula de hoje ao vivo está disponível depois de 1h da manhã, 2h da manhã, disponível no YouTube para você. Olha, como você pode levar as nossas aulas para o trabalho, às vezes você não tem uma conexão. O YouTube lançou um aplicativo chamado YouTube Go, exatamente, até umas ovelhinhas assim, como é que é o nome do aplicativo que faz o download da aula? Aí fica lá aquelas ovelhinhas, YouTube Go! Exatamente. É assim que você vai levar as nossas aulas. Pô, já não pôde assistir a aula hoje. Tranquilo, vai lá no YouTube, YouTube Go, faz o download da aula para o aplicativo, assiste na manhã seguinte. O que você não pode deixar é de acompanhar nossas aulas. Uma outra dica que eu quero dar, que você está vendo que os professores estão o tempo todo falando conosco aí, olha, essa questão está no nosso livro. Exatamente. O nosso livro é disponível aqui, ó, na plataforma digital. Então, você adquirindo o livro, você vai estar com o nosso livro no celular. Todas as disciplinas, então você tem por ordem de capítulos, e todas as disciplinas, todas as questões que você está vendo aqui conosco, vai estar no livro. Então, você pode entrar na nossa página, tudomastigado.com.br, baixar o nosso livro eletrônico, ter todas as matérias ali. Além de ter todas as matérias, você vai ter disponível todas as aulas, né, na nossa plataforma, separadas por disciplina e por assunto. Então, fique à vontade, vai lá conhecer o nosso produto e vamos para a aula de hoje. Tranquilo? Olha, na aula passada anterior, 30 minutinhos atrás, definimos o que era uma onda mecânica, definimos o que era uma onda eletromagnética, também falamos de onda transversal e onda longitudinal. Tá lembrando disso tudo aí, cabeção? Lembrando? Olha só, vou lembrar. Onda mecânica é aquela que precisa de um meio material. Onda eletromagnética não necessita de um meio material, se propaga em todas. Cássio, você me deu uma dica falando que em meios sólidos, quer dizer, quando eu bato aqui na parede, que é o caso do terremoto, a onda sonora se comporta como uma onda mista. Exatamente. Ela vai ser uma onda transversal e longitudinal. Essa é uma questão que você vai ter no Enem, com certeza. Daí, voltamos a falar da relação periódica de uma onda e estávamos falando de quê? De frequência e período. Então vamos lá para uma questão para perceber como é que isso funciona. Vem comigo na questão. Ó, na primeira questão fala assim com nós. A onda ondulatória, questão número 2. A figura a seguir mostra parte de duas ondas, 1 e 2, que se propagam na superfície da água, de dois reservatórios idênticos. Com base nessa figura, pode-se afirmar que você está vendo que a figura número 1 ela é mais longa e a figura número 2 ela é mais periódica, mais rápida. Então eu tenho uma onda mais lenta e uma onda mais rápida. Vamos lá para as alternativas. A frequência da onda 1 é menor do que a da onda 2 e o comprimento da onda 1 é maior do que o comprimento da onda 2. B. As duas ondas têm a mesma amplitude, mas a frequência 1 é menor do que a 2. C. As duas ondas têm a mesma frequência,
e o comprimento de onda é maior na onda 1 do que na onda 2. Os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda 1 do que na onda 2. Os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda 1 do que na onda 2. Queridos, vamos aqui lembrar o movimento periódico conosco. Quando você vai observar o movimento periódico, nós vamos trabalhar frequência e período da onda. Então você tem aí, nesse nosso exercício, uma onda 1, né, produzindo elementos dessa maneira, e uma onda 2 mais rápida. Onda 2. Frequência é o número de ciclos por tempo. Dá de cara para perceber nessa questão que a onda número 2 ela é mais rápida. Se ela é mais rápida, ela é mais frequente. Ok? Quando eu venho aqui e faço uma análise do comprimento de onda, o que é comprimento de onda mesmo? É um movimento de uma crista a outra. Então eu venho aqui na onda número 1, este é o meu lambda. Lambda 1. Na onda número 2, este é o meu lambda. Então você está lá na prova do Enem, faz o seu lambdazinho, faz a sua ideia de frequência. Então você vai perceber que o lambda da figura 1 é maior, gasta um tempo maior para chegar lá, ok? Período. Período é o tempo de uma volta. Na onda 2, eu tenho uma oscilação mais rápida, então sou mais frequente. O meu período aqui, né? O meu período aqui, ó, vai ser menor. Então, eu tenho um comprimento de onda relacionado a essa etapa também, menor. Vem comigo. Quando ele vai lá na alternativa da questão, está fazendo uma comparação. Se ele está comparando comprimento de onda, frequência e período, nós vamos trabalhar então uma outra equação mais na frente, que é a equação da onda, que fala que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Tem uns nomes que o pessoal dá aí, né, para essa etapa aí, né? Cássio. Eu posso colocar também lambda pelo período? Sim, é espaço pelo tempo, tudo bem? Como frequência e período são inversamente proporcionais, eu vou deixar ali lamber ferida, que é o pessoal gosta de falar. Eu não sei como é que pode ter essas piadas sem graça. Ah, vem lamber ferida, vem lamber ferida. Desse jeito. Ó, lamber ferida. É muito sugestivo, né? Lambda, ferida. Vai, vamos lá. Gravou? Ó, velocidade, lambda vezes frequência. Quem é lambda? Bota no seu dicionário. Tamanho da onda. Comprimento de onda. Frequência, número de ciclos pelo tempo. Vamos na nossa questão? Vem comigo. Tenho duas ondas, 1 e 2, tá de cara aí. Letra A, a frequência da onda 1 é menor do que a frequência da onda 2. E o comprimento da onda 1 é maior do que o comprimento da onda 2. Queridos, essa é a nossa resposta. A frequência da onda 1, não é isso? É menor do que a da onda 2, porque a onda 2, vamos voltar lá para o quadro, a onda 2 mais rápida. Quanto mais rápido, maior é a sua frequência. Tranquilo? Então, esses são os conceitos principais que a gente vai estar estabelecendo hoje na nossa aula sobre ondulatória. Onda mecânica, onda transversal, onda longitudinal. Agora, o bicho pega. Por quê? Porque sempre vai ter ondulatória misturada a fenômenos. Né? Por quê? Se eu estou com uma onda, eu vou estar trabalhando de diversas maneiras. Não? Eu tenho ali alguns fenômenos básicos que a gente vai trabalhar. O primeiro dele que eu quero te chamar a atenção é que você vai ter na parte da ondulatória luz, som, lembra? Luz, som, uma mistura de sólido com líquido, água, e isso nós vamos desmembrar no nosso dia a dia. Então, hoje nós vamos trabalhar 3 fenômenos aqui. O primeiro deles é a reflexão, refração, difração. Moçada, se você abrir o nosso livro lá, você vai ver todos esses fenômenos, os desenhos bem feitos lá e trabalhados para você.
Agora, nós temos aqui que entender o conceito do que é reflexão, do que é uma refração e do que é uma difração. Então, eu tenho que entender o seguinte, reflexão, o pronome diz que você vê o seu reflexo no espelho. Então, quer dizer, reflexão é a ida e a volta daquela onda. Você já deve ter observado, está estudando para o Enem há bastante tempo, não é isso? Que sempre vem nos livros um desenho de uma corda. O camarada faz uma ondinha numa corda, essa ondinha bate num obstáculo e ela inverte o sentido. É o exemplo clássico de reflexão. Sempre vai ter esse desenhozinho em todos os livros e até mesmo no Enem, que é o exemplo clássico de uma corda. Mas eu tenho que lembrar que hoje em dia nós estamos trabalhando com raio laser, não é isso? Estamos trabalhando com luz, uma onda eletromagnética, comprimento de ondas pequenos. Então eu vou ter desenhos, no caso de um espelho, eu poderia colocar um espelho aqui, o raio vem, bate no espelho, e como ele vai refletir nessa superfície, eu tenho que traçar aqui uma reta chamada normal. Reta normal perpendicular à superfície. Então ele vai ter aqui um ângulo de incidência, ok? E esse raio vai ter uma reflexão. Então eu tenho aqui o ângulo de reflexão. Então reflexão é a ida e a volta de um raio. Eu tenho que só dar uma olhada como eu estou trabalhando com isso. Se é uma corda que está indo e voltando, se é o som, não é isso? A gente vai olhar em acústica que tem o eco, tem a reverberação, que vão trabalhar justamente essa parte da reflexão. Vamos numa questão para você ter uma ideia de como é que eu tenho que enxergar esses conceitos. Vamos comigo? Então, olha só. Nessa próxima questão, ele fala assim, ó, que um rapaz e uma garota estão em bordas opostas de uma lagoa de águas tranquilas. O rapaz, querendo comunicar-se com a garota, coloca dentro de um frasco plástico um bilhete. E arrolhando o frasco, coloca na água e lhe dá uma pequena velocidade inicial. A seguir, o rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso aumentar a velocidade do frasco em relação à garota. Com relação a esse fato, podemos afirmar. E aí, queridos, a gente vai ver todas as alternativas, depois voltamos na nossa resposta, para a gente poder estar trabalhando a nossa aula. Alternativa A. Se o rapaz produzir ondas de grande amplitude, a garrafa chega a outra margem mais rapidamente. Letra B. O tempo que a garrafa gasta para atravessar o lago dependerá do seu peso. Letra C. Quanto maior a frequência das ondas, menor será o tempo de percurso até a outra margem. Letra D. A velocidade da garrafa não varia, porque o que se transporta é a perturbação e não o meio. Letra E. Quanto menor o comprimento de onda, maior será o aumento da velocidade da garrafa. Lindinhos, vem aqui comigo. Nós estamos falando aqui de um movimento oscilatório. A primeira coisa que eu tenho que perceber quando eu falo de ondas, essa parte está sempre presente nas questões, é lembrar um conceito básico. Uma onda não transporta matéria. Uma onda transporta energia. Ok? A energia na onda, eu vou enxergar na sua amplitude. Então, quando eu estou aqui vendo uma onda, um ciclo ondulatório, eu tenho amplitudes positivas, ciclos maiores para cima, e amplitudes negativas. A amplitude total da onda está aqui, ó. Quando tem um tsunami, você tem uma onda ali. Pensa comigo, a Terra se desloca para baixo, não é isso? Então você tem um deslocamento de água para baixo, que vai voltar, gerando uma onda gigantesca que vai invadir a praia. São quilômetros de distância. Então, quanto maior a minha amplitude, mais energia eu vou desprender naquele momento. Então, a amplitude está ligada ao tamanho da onda. É que eu falei lá da frequência modulada e da amplitude modulada. Então, a amplitude modulada, eu uso ela porque eu jogo aquela onda de rádio para a ionosfera e ela vai refletindo, chegando a longas distâncias. Já o FM eu controlo
uma frequência menor, as rádios vão operar aqui em regiões menores, e aí eu consigo ter faixas de frequência. A rádio também vem se modernizando na sua etapa, porque elas já estão fazendo transmissões por satélites e operando em todos os lugares. Mas a ideia do FM é você operar nessa localidade. Quando eu falo de amplitude, estou falando dessa etapa de energia. Nesse caso ali, ele está fazendo um movimento oscilatório, ele vai falar de velocidade, não é isso? A onda está indo, vai bater lá e vai voltar. Então você tem etapas do nosso caso aí, nesse caso que seria o conceito. Ele deu uma velocidade na garrafa, aquela velocidade vai continuar. O movimento que ele está fazendo ser periódico vai deixar bem claro, bem visível para você o conceito inicial que eu te disse. Uma onda não transporta matéria. Qual é a alternativa de cara quando você entende um conceito? Vamos lá? Vamos na questão. Coloca o frasco, vai fazendo o movimento. Ele fala, a seguir, o rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso aumentar a velocidade do frasco em direção à garota. Com relação a esse fato, podemos afirmar. Ele produz ondas de grandes amplitudes, a garrafa chega a outra margem mais rapidamente. Volta comigo. Produz grande energia de amplitude. O que vai acontecer com essa garrafa? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque uma onda não transporta energia. Cássio. Então quer dizer que no meu caso ali, quando eu vou olhando as alternativas, ele vai colocar, vamos lá? Letra B. O tempo que a garrafa gasta para atravessar o lago dependerá do seu peso. Não. Em si do impulsionamento que ele deu. Quanto maior a frequência das ondas, menor será o tempo de percurso até a outra margem. Também não vai depender da frequência, porque a frequência está ligada à oscilação. Letra D. A velocidade da garrafa não varia, porque o que transporta é a perturbação e não o meio. Então, quando eu te falo lá, uma onda não transporta matéria, transporta energia, é a perturbação. Lembra? Onda é uma perturbação que se propaga no meio. A velocidade que ele deu é a velocidade que vai ser mantida. Esta é a nossa resposta. Vou começar uma próxima questão. Então, a questão número 9 é a letra D. Com relação a ondas sonoras, é correto afirmar. O fato de uma pessoa ouvir uma conversa de seu vizinho de apartamento através da parede da sala é um exemplo de reflexão de ondas sonoras. A qualidade fisiológica do som, que permite distinguir entre piano e violino, tocando a mesma nota, é chamado de timbre, e essa é relacionada com a forma da onda. Letra C. Denomina-se infrassom e ultrassom as ondas sonoras cujas frequências estão compreendidas entre mínimas e máximas percebidas pelo ouvido humano. Letra D. A grandeza física que diferencia o som agudo emitido por uma flauta do som grave emitido por uma tuba é a amplitude da onda. Letra E. A propriedade da onda sonora que permite que aos morcegos localizar obstáculos e suas presas é denominada refração. Começamos por essa aí. A propriedade da onda que permite aos morcegos localizar os obstáculos e suas presas é denominada refração. Vem comigo, querido. Olha só, você já viu comigo aqui que reflexão é a ida e a volta. Quando a onda bate e volta, reflexão. Quando a onda bate e entra, quando a onda bate e entra, é refração. Refração é quando uma onda atravessa de um meio para o outro. Então eu tenho dois meios, um meio A e um meio B. O que é a refração? A refração é quando uma onda passa de um meio para o outro. Eu vou pegar um gizinho aqui amarelo para a gente dar uma olhada. Olha, se eu tenho uma onda que está se propagando no meio A, ok? E aqui ela vai formar um ângulo de incidência. E ela vai passar para um outro meio, que é o meio B. Digamos que ela está vindo do ar e está entrando na água.
ok? Então tem um raio luminoso entrando no ar, na água. É igual a gente na praia, né? A gente está lá na praia, a gente começa a correr. Já chegou na praia? Você chega lá empolgado, aquela areia, né? Aí já aquela areia já quente, que já chegou ali, a areia já está meio quente, você está lá, aí daqui a pouco você começa a empolgar e vai na areia, vai naquele pique, aí você encontra a água. E quando você encontra a água, você perde o sincronismo. Você vai lá e, quer dizer, você saiu da areia entrando na água. Galera, isso está acontecendo. Refração. Você está diminuindo a velocidade que você estava. Saiu de um meio para outro. Então aqui a refração vai acontecer da seguinte maneira. Se eu estou saindo de um meio para o outro, quer dizer que o normal seria eu manter a direção de propagação. Só que o meio A é menos denso, menos rígido que o meio B. O que vai acontecer com essa onda? Ela vai sofrer um desvio na sua direção. E aí nós falamos o seguinte, que esse fenômeno aqui, a onda está se aproximando da reta normal. Refração. Quando a onda, aí vem aquelas regrinhas, ó, esquece que eu vou dar uma dica já já. Quando a onda passa do meio mais rígido para o menos rígido, ela afasta da normal. Quando a onda passa do menos rígido para o mais rígido, ela aproxima da normal. Toma cuidado com isso. Quando a onda, que onda? Sonora, luminosa. Por quê, moçada? Porque você sabe que existem os meios GLS. Então, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você está trabalhando em cima de ondas, eu tenho que tomar cuidado. Sólido, líquido e gasoso. Então, quando fala assim, quando uma onda passa de um meio menos refringente para um mais refringente, a velocidade dela diminui. Isso é errado. Por que é errado? Eu não te dei o tipo de onda. Quando a luz se propaga do menos refringente para o mais refringente, ela diminui a velocidade. E aí ela aproxima da normal. Quando o som se propaga do meio menos refringente, quer dizer, menos denso para um mais denso, ela aumenta a velocidade. Para você ter uma ideia, a luz, no nosso caso, está aqui a 300 mil quilômetros por segundo. Quando ela entra na água, a velocidade dela vai para 200, 150 metros por segundo, dependendo da densidade da água. O som, 340 metros por segundo no ar. Quando está na água, vai para 1.500 metros por segundo. Olha só a diferença. Quer dizer que eu não posso ter uma ideia somente de onda. Que tipo de onda estamos falando? Então, queridos, refração é a passagem de um meio para o outro. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a equação da refração. Tudo bem? Aqui a gente está trabalhando os fenômenos. Difração. Difração é quando você produz um som e esse som vai contornar um obstáculo. Se esse som contorna um obstáculo, isso é uma difração. Quando eu escuto do outro lado, certo? Timbre. Nosso último fenômeno aqui, que foi citado também na questão. Timbre é a identidade do som. Você pode até colocar na sua cabeça aí. Lembra que eu te falei? Trabalha sempre coisas que vão me fazer lembrar aquele conceito. Reflexão, ida e volta. Refração, a onda passa. Bate e volta. Reflexão, a onda passa. Refração. E timbre. Timbre é o RG. Timbre é o que determina que aquela onda está vindo de determinada fonte sonora. Quando um violão faz a nota Lá, você sabe que está vindo de um violão. Quando um violino faz a mesma nota Lá, 440 Hz, você no seu ouvido vai perceber que é um violino. Porque a onda, a característica desta onda, o formato dela vai ser diferenciado, é tremido. E isso aí é o timbre. Cássio. O que é o timbre? O timbre é o RG da onda. É a característica dela. É o que define a fonte sonora.
quando nós vamos para o nosso item da questão 4. Vamos ler lá comigo? O fato de uma pessoa ouvir a conversa de seus vizinhos de apartamento através da parede da sala é um exemplo de reflexão da onda sonora. Errado. Ida e volta. Letra B. A qualidade fisiológica do som, que permite distinguir entre o piano e um violino, tocando a mesma nota, é chamada de timbre. Essa está relacionada à forma da onda. Queridos, essa é a nossa resposta. Letra B. A qualidade fisiológica do som, que permite distinguir piano e violino. Letra B. Letra C. Não é a nossa resposta. Denominam-se infrassom e ultrassom as ondas sonoras cujas frequências estão compreendidas entre a mínima e a máxima percebida pelo ouvido humano. Garotada, é o contrário. Essas frequências ali, elas limitam a faixa em que nosso ouvido está permitindo a audição, que é entre 20 Hz e 20.000 Hz. Então, na aula de acústica, eu vou determinar aí com você, vou explicar melhor essa relação de infrassom e ultrassom, né? O ouvido humano, ele vai ouvir entre 20 a 20.000 Hz. Infrassom e ultrassom estão nos extremos. Então, não é a letra C. Letra D. A grandeza física que diferencia o som agudo, emitido por uma flauta, do som grave emitido pela tuba, é a amplitude da onda. Vem comigo. Grandeza física que vai determinar agudo e grave, não é isso? Não é a amplitude. Tudo bem? Não é a amplitude, é a frequência. Tá? Um som agudo e grave, nós vamos trabalhar em cima da frequência. É ele que determina essa relação. Queridos, uma boa noite para você. Aproveita, dá uma descansada. Amanhã começa de novo. Às 16 horas estamos aqui com você. Grande abraço. Manda seu comentário. Estamos aqui para atender você. Grande abraço.